Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer convidados para um bate-papo. E eu hoje estou recebendo duas pessoas maravilhosas e o assunto é mais interessante ainda: vinho. Eu estou com Néa Silveira, que é muito além de sommelier. Ela é uma estudiosa de vinho, ela é uma profissional de vinho. E estou também com o João Lombardo. Quem é que não conhece o João Lombardo? Quem é o nosso professor do bom gosto, nosso professor da gastronomia e do bom vinho. Olha só quem eu juntei para bater um papo com vocês nesta terça-feira fria. E quando esfria, a gente pensa no quê? A gente pensa em vinho. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Eu estou muito feliz que vocês dois vieram, porque eu sei que, de repente, a correria é grande, mas eu já gostaria... Lombardo, como nós somos cavalheiros, vamos começar com a Dona Néa, né? Perfeito. Então... Dona Néa é ótima. já começou, já... Dona Néa é amiga, né? Daí, Néa, eu queria te perguntar o seguinte: a gente sabe comprar vinho ou a gente tem dificuldade para comprar vinho? Olha, infelizmente, a grande maioria das pessoas ainda tem uma certa dificuldade para comprar vinho. Primeiro porque são muitos rótulos, uma diversidade de estilos enorme. Então, realmente, por isso que a gente conversa muito e tenta divulgar um pouquinho essa questão, porque para comprar bem a gente precisa conhecer pelo menos um pouco, né? Não precisa ser um expert, um estudioso, mas ter algumas referências que vão facilitar muito a compra de um bom vinho. E quais são essas referências? Seria, por exemplo, regiões, produtores. E primeiro o degustador de vinho, né? A gente sempre fala degustador porque o vinho, a gente não é o bebedor de vinho. Então, porque o vinho é uma bebida diferente das outras todas, né? A gente bebe um vinho para sentir a alma do vinho, para sentir... o vinho tem que passar emoção para a gente, diferentemente de outras bebidas, né? Por isso que a gente é apaixonado, né, João? Porque realmente é uma bebida muito diferenciada e quem começa a ter contato não tem como não se apaixonar. E, inclusive, é muito comum que pessoas comecem no mundo do vinho como hobby, que é o meu caso, né? Eu sou psicóloga e trabalhei a minha vida inteira com psicologia. É uma paixão tão grande que é muito comum pessoas deixarem a sua profissão, que fez a formação, faculdade, e começar a se dedicar ao mundo do vinho, que foi o que aconteceu comigo. E hoje eu sou uma profissional, me dedico única e exclusivamente ao mundo do vinho e é uma coisa que eu tenho muita, muita paixão e que me estimula muito a continuar e a estudar, porque é um mundo fascinante e infinito e que é um desafio todos os dias. Lombardo, por que quando a gente fala em frio a gente relaciona com vinho? Porque, na verdade, pelo que eu percebo, a gente já tem o vinho como companhia até no verão. Durante muito tempo, né, houve essa associação. Por quê? Porque o frio pede calor, o vinho traz calor, né? É um bate-papo em volta de uma mesa, é a taça, às vezes um fundi no centro, né? Então, o vinho chama para essa convivência, o vinho chama para essa coisa mais íntima, mais prazerosa, né? Então, claro, as pessoas ainda associam muito. Chega no inverno, sobe o consumo do vinho, assim como sobe o consumo de outros produtos, né, que são típicos de inverno para trazer, né? Mas, hoje, em função, né, o Brasil, por exemplo, no ano 2000, descobriu o seu espumante. E a produção de espumante só cresce no país. E os vinhos rosés, né, que também tem uma produção muito crescente no Brasil. Então, esses dois estilos de vinhos estão fazendo também o consumidor brasileiro a pensar no vinho no verão. Tomar um bom espumante na praia, na beira de uma piscina no final de tarde, tomar um rosézinho com um aperitivo, né, um tira-gosto. Então, acho que há esse conceito, realmente o inverno chama vinho, a gente tem isso na cabeça, mas hoje eu acho que o verão também está chamando vinho. Agora, quando você falou o vinho é bom, é uma companhia, ele esquenta, ele... Não se bebe vinho sozinho, né? Não é conveniente. O vinho chama companhia, chama convivência, né? Você tem um bom vinho, você tem que partilhar ele com alguém, né? Você tem que conversar com alguém, exceto, há uns grandes vinhos na Itália chamados vinhos de meditação.
Você pega o Barolo, você pega o Amarone, né? São vinhos chamados. Esse sim, você quer tomar, meditar, pensar na vida, dá uma garrafa dessa e fica ali na sua. Mas o vinho, de modo geral, é exatamente para conviver. Mas né? o brasileiro não está preparado para esse vinho de meditação ainda, né? Preparado não digo para produzir, mas para consumir. Esses são vinhos, assim, vou te dizer uma coisa. A primeira vez que tomei um Barolo na vida, eu não gostei. Impressionante, porque são vinhos mais difíceis de anos de guarda. São esses vinhos que são de 15, 20 anos para você abrir e tomar um vinho realmente encantador. Então, eu acho que a gente não tem essa cultura. Né? Depois eu passei a comprar Barolos, a guardar Barolos, hoje eu sou um barolista, eu adoro. Né? Então, é uma questão de se criar, construir uma cultura. E o brasileiro está construindo essa cultura. Né? Acho que a cultura do vinho está crescendo. Você pega pré-pandemia, a gente consumia 1,8 litros per capita ano. Pós-pandemia está com 2,7. Houve um crescimento, isso em termos de Brasil, que é um país continental, é gigantesco. Né, eu acompanhei uma vez uma apresentação sua, maravilhosa por sinal, e na minha curiosidade me chamou a atenção uma explicação que você deu sobre a rolha. Daí, porque tem o vinho que a gente abre com a rosca, tem aquele vinho que não é a rolha como é? É sintética. É a rolha sintética. E você falou que a rolha sintética é melhor. Não. Ou eu entendi errado? Não, eu inclusive tenho uma aula que eu gosto muito de dar, porque tem muitos preconceitos em relação a fechamentos de vinho, né? E essa aula é muito incrível porque toda vez que as pessoas vão lá, elas ficam, sério, mas eu nunca pensava assim, porque a gente tem ainda aquela tradição, né, que os vinhos, os melhores vinhos têm que ter rolha de cortiça compacta, né? Aí eu falei o seguinte, que ainda hoje os vinhos de guarda, os vinhos mais conhecidos, tops, o Lombardo falou de alguns aqui, né? Eles realmente vão continuar com essa rolha. Porém, já existe, primeiro, um problema da matéria-prima, que já está se tornando escassa, né? Porque a rolha é feita de cortiça, que é a casca da árvore, né? Então, ela só pode ser retirada a cada 9 anos. Então, já está o preço da rolha subindo. As pessoas, a indústria vinífera está produzindo, está procurando, investindo muito em novas tecnologias para fechar esses vinhos. E hoje está confirmadíssimo que é um fechamento muito eficiente, o screw cap, que é aquela rosquinha lá, né? O screw cap, ele é um excelente fechamento de vinhos, mas infelizmente muita gente ainda tem esse preconceito, né? Achando que se tem a rolha screw cap é um vinho mais barato, mais em conta, tal. Realmente, muitos vinhos de entrada têm screw cap, porque acaba sendo um fechamento menos dispendioso, mas assim, Itália, Nova Zelândia, os vinhos do Novo Mundo, a Nova Zelândia e a Austrália, 95% dos vinhos são fechados com screw cap. E são os países que estão fazendo vinhos muito bons, vinhos fantásticos, inclusive muitos vinhos de guarda. A região de Bordeaux já fez uma experiência. Eles pegaram os mesmos rótulos e tamparam com excelentes rolhas de cortiça e rolha screw cap. E a cada ano eles abrem essas garrafas e degustam os vinhos para ver a evolução, porque são vinhos sempre de longa guarda que vão evoluir. Em tese, tem que melhorar, né? Então, eles estão fazendo essa experiência e já estão, se não me engano, no 7º ou 8º ano dessa experiência. E eles estão vendo, inclusive, para espanto de alguns, que o screw cap se mantém e cresce de uma forma mais consistente do que com a rolha de cortiça. Por quê? O screw cap não é sujeito a doenças que a rolha de cortiça é. Né? Tem um fungo que pode infectar a rolha e o vinho vai ficar, a gente chama de bouchonné. Então, o vinho vai ficar impróprio para beber, vai ter que ser jogado literalmente fora. Em torno de 3% dos vinhos feitos no mundo com fechamento de rolha de cortiça, eles acabam tendo problema, não o vinho, mas em função da rolha, do fechamento. Porque uma das coisas mais importantes para se manter um vinho em condições adequadas, né, de ser bebido é exatamente a forma como a gente armazena. E nesse armazenamento,
A forma de tapar, de fechar o vinho tem que ser muito eficiente, porque os maiores problemas que a gente tem na guarda do vinho são algumas coisas que o vinho detesta, né? E um deles tem que ser um bom fechamento da garrafa, porque senão vai entrar ar e vai oxidar o vinho, que é um outro problema que pode acontecer também em função de rolhas com defeito, com entrada de ar. Lombardo, me chama a atenção muito o seguinte, o preço do nosso vinho. Isso se deve a uma carga tributária muito pesada aqui no Brasil, porque eles consideram como bebida, né? Bebida alcoólica, né? E não alimento. Não alimento. Como é o caso do Chile, o caso de Portugal, da própria Espanha também, né? Então a gente acaba onerando o nosso vinho. Daí o brasileiro está lendo que nem árabe, da direita para a esquerda. Primeiro o preço, depois o vinho que vai beber. Como é que a gente compra um bom vinho? Naturalmente não é pelo preço. Assim, hoje o preço influencia muito. Porque com a alta do dólar, com essa mudança cambial que a gente sofreu nos últimos anos, infelizmente, o cara que gastava, vamos dar um exemplo assim, R$500 de vinho por mês, o salário dele não subiu como subiu o dólar. Então ele continua gastando R$500, foi obrigado a buscar vinhos mais em conta. Só que o que é interessante é você, de repente, poder ver que há vinhos que você pode pagar menos e comprar com muita qualidade, são chamados custo-benefício, né? Então eu acho que hoje um grande desafio nosso de consumidor é achar vinhos a preço que a gente pode pagar com qualidade acima do que a gente pagou, né? Eu acho que hoje isso é um grande desafio, né? E o Brasil, por exemplo, o Brasil está se tornando um grande produtor de vinho, né? E um grande produtor de espumante. Exatamente. E está disputando até. De vez em quando, eu fico desconfiado, principalmente quando a França, que a Né conhece bem essa história da França, quando a França começa a falar mal do Brasil aqui, eu acho que é porque a champanhe deles já tem um espumante nosso que está atrapalhando eles do lado de lá. Mas quem é o grande concorrente nosso? É o argentino e o chileno? Basicamente o Chile, né? O Chile é o nosso principal concorrente, né? A gente tem muita cultura daquele vinho macio, daquele vinho redondo, que é o vinho chileno. Então, o Chile é balizador muito. Então, esse durante um tempo foi um problema com os vinhos brasileiros, que são vinhos mais ao estilo europeu. Os vinhos brasileiros vão mais no caminho dos vinhos italianos, que tem um pouco mais de acidez, são mais gastronômicos. Os vinhos de serra, exatamente pelo clima, eles desenvolvem mais acidez e mais taninos. Então, são vinhos que você deve guardar. Pega o Rio Grande do Sul. Você pega a serra, pegou um tinto de Cabernet, guarda ele um pouco. Vai na campanha, que está lá embaixo, os vinhos são mais macios, você já pode abrir. Nós estamos começando a descobrir no Brasil os nossos terroirs. E cada terroir gera um vinho diferente. Não é? Hoje se faz vinho no Rio Grande do Sul, se faz vinho nas alturas de Santa Catarina, se faz vinho no Paraná, se faz vinho no Espírito Santo, se faz vinho na Chapada Diamantina, se faz vinho na Serra da Mantiqueira e está subindo. E cada lugar tem a sua particularidade solva. Nós estamos começando a entender isso agora, né? Quer dizer, como é que a gente pode escolher. Então, eu acho que a gente hoje está vivendo uma fase no Brasil bastante interessante de descobertas. E o vinho brasileiro, ele cresceu bastante porque, apesar dessa carga tributária alta que a gente tem, ele ainda é mais barato. Tudo bem, você compra vinhos muito baratos da Espanha, você consegue comprar vinhos muito baratos, mas o brasileiro, ele tem vinhos, por exemplo, vou citar, eu escrevi hoje para a minha coluna de amanhã, tem uma vinícola... ND. Exatamente. Que o Lombardo é nosso... você já sabe que o Lombardo é nosso colunista aqui. Colega dele. Pô. Então é o seguinte, teve um vinho, o Amitié, que é um vinho feito por duas jovens, Andréa Milan e a Jussiane Casagrande. Elas têm uma vinícola jovem com 5 anos, e elas mandaram um vinho aqui para esse concurso lá da revista Decanter, né? O DWWA, que é o mais importante concurso mundial de vinhos. Concurso a gente sempre tem que olhar com um certo receio, porque tem muito concurso então... E tem muitos interesses também. Mas há alguns concursos que são realmente balizadores, né? Então, elas conseguiram com um vinho de Viognier, primeiro vinho que elas fizeram, R$100 a garrafa, ganharam ouro. Primeira vez que o Brasil ganha ouro com vinho branco lá fora. Olha. Então, nós temos vinhos de qualidade, né? A R$100 é um valor bastante pequeno hoje
dentro do mundo. Nós pagamos caro vinho brasileiro é caro. O vinho no Brasil, não vinho brasileiro, desculpe. Vinho no Brasil é caro. Né? É um produto que a gente pode quase que colocar como de luxo. Né? E, na verdade, hoje a gente vê que o Brasil está crescendo muito em qualidade, diversidade, e está começando a mostrar que tem estilos. Os espumantes, você falou dos espumantes, né? Nós fazemos em média, todos os nossos espumantes na média são muito bons. São espumantes de entrada, são espumantes mais leves, tropicais, frescos, extremamente agradáveis. Champanhe é champanhe, está no Olimpo. Né? Nós temos espumantes que se aproximam do champanhe, mas nós temos o nosso estilo, que é leveza, que é descontração, que é tropicalidade. Isso é, e o nosso espumante é bom. Ah, isso eu concordo contigo. Agora, né, dentro de tudo isso que a gente está conversando, ainda tem tempo nesse bloco, eu queria fazer uma colocação mais prática da coisa. Eu vou entrar num empório e vou comprar vinho. Quais são os cuidados que eu devo tomar? O que eu devo buscar para eu, de repente, não comprar um vinho acreditando numa coisa ou imaginando uma coisa e levando para casa outra? Qual é a orientação que daria uma pessoa que conhece de vinho como você? Consultar um sommelier ou uma sommelier. É por aí? É por isso que eu falei assim, ó, no início, por isso que é tão importante a gente conhecer um pouquinho. Por quê? A gente conhece um pouco da comida que a gente compra no supermercado para levar para casa e a gente tem noção, né, dos produtos, o que é um produto de qualidade e o que não é produto de qualidade. É claro que para nós brasileiros, como a gente ainda não tem essa cultura do vinho, o vinho deveria ser, na Europa, praticamente todos os países, pelo menos assim os que eu tenho mais afinidade na questão do vinho, todos o vinho é alimento, porque faz parte do cotidiano e não é só para famílias abastadas, ricas. Não, é uma coisa cultural de todas as... Então, quem tem menos compra vinhos mais em conta e aí vai. Então, assim, nós podemos, quem gosta de vinho, quem curte vinho, quem quer comprar um vinho que vale o que custa, porque nós temos assim, o João colocou perfeitamente, tem vinhos que valem mais do que custam e tem vinhos que custam menos do que valem. Então, são exatamente esses vinhos que a gente tem que procurar, a questão do custo-prazer. Quando o João colocou que os vinhos brasileiros não são caros, realmente não são. O que acontece? Os nossos vinhos, a nossa produção é mais cara porque muitos produtos que o vinicultor aqui utiliza vêm de fora. Né? Garrafa, agora o Brasil está começando a produzir garrafa de vidro, mas até algum tempo era tudo importado. Até garrafa? Sim, as rolhas, sim, tudo. Ainda continua muito. Os insumos são muito importados. Os insumos são... Maquinário é tudo importado. O maquinário é todo importado. Todo equipamento de uma vinícola é tudo importado. Barrica. Barrica é caríssima a importação. Se para eles uma barrica, para o francês que está lá, a barrica de francesa já é cara, né? De madeira francesa. Imagina para nós importar essa barrica. É caríssimo. Então, isso vai agregando ao custo do vinho, é claro. Além do imposto. Além do imposto, que daí é exorbitante. Exorbitante, né? Então, isso acaba agregando muito valor ao vinho, agregando muito custo ao vinho, e o vinho eu concordo que o vinho poderia ser muito mais barato para que ele pudesse ser uma bebida que fosse mais democrática, e é isso o intuito que a gente, porque eu tenho, nossa, falo aqui o melhor respeito pelo João. O João foi uma das primeiras pessoas que fez com que eu me apaixonasse pelo mundo do vinho. Ele é um mestre, né? Ele é, eu sempre falo para ele, ele é um dos meus primeiros mestres do mundo do vinho. Eu só sou mais primitivo. Não é verdade. Pré-histórico, né? Ele sempre fez do vinho aquilo que eu tento fazer do vinho. Uma coisa não elitizada, uma coisa que é possível todos nós termos acesso. Ah, mas um vinho a cerveja custa não sei quanto. Mas ao invés de tomar 5 garrafas de cerveja, bebe uma garrafa de vinho, que é o mesmo custo, sabe? E para comprar bem, não tem como não conhecer um pouquinho. Mais algumas dicas. Olhem sempre a safra do vinho.
É muito comum os supermercados e as lojas de e-commerce, eu já caí nessa, imagino que todo mundo caiu, de vinhos de entrada que já tem 5, 6 anos. Não compra, porque normalmente é furada. Esse vinho vai estar oxidado, vai estar já vai ter passado o tempo dele. Porque o vinho, ele tem, como nós, ele nasce, cresce, chega ao seu ápice e depois ele morre. Por isso que ele entra na promoção. Por isso que ele entra na promoção, exatamente. Eu vou ter que interromper, eu até peço desculpa, mas nós já estouramos o tempo. Eu vou sentir que esse programa não vai dar conta. Vai ser pouco. Vai ser muito pouco. Acho que eu vou fazer a parte 2. A gente vai fazer um breve intervalo, depois a gente volta com essas duas pessoas maravilhosas e vamos continuar degustando os nossos vinhos e espumantes. É bem rapidinho. Pois é, esse é o Conexão ND aqui na Record News. Obrigado por nos acompanhar até aqui, mas tem mais. Tem mais, eu vou continuar conversando com o João Lombardo, que é também nosso colunista aqui no ND, e a Néa Silveira, sommelier, estudiosa de vinho. Néa, eu ouvi me assopraram no ouvido, assim, rapidamente, durante uma caminhada, de que o sonho seu é abrir uma escola de vinho, é isso? Ou isso não era para falar? Mas ele já falou? Não, é o meu sonho, estamos já iniciando esse projeto e acho que vem coisa boa por aí. O que seria exatamente uma escola de vinho? É porque assim, eu sou representante de vinho de algumas empresas, algumas importadoras, e gosto muito exatamente de passar essa coisa da cultura do vinho. Para mim, o mais importante na minha carreira, porque eu comecei sem intenção nenhuma de me profissionalizar. Porque vinho é cultura também. Vinho é história, e cada vez que eu começo a estudar alguma coisa daquele vinho, eu vou sempre remetendo onde que nasceu, como é que foi evoluindo. Então, e isso te traz além de te trazer cultura, te traz um conhecimento que agrega a história daquele vinho. Porque tudo que tu conhece, como é que nasceu, como é que cresceu e por que está aqui daquele jeito, quando tu toma esse vinho, ele vai ter um significado muito diferente para ti. Do que simplesmente pegar uma garrafa de vinho que alguém vai lá, serve para ti e tu vai beber. Claro, tu vai degustar, principalmente quem já conhece um pouquinho. Mas a gente passar isso para as pessoas que estão iniciando no mundo do vinho, que querem se interessar, estimular essas pessoas que estudem um pouco. Não precisa ser maluco assim, né, João, como a gente, de passar muito tempo só fazendo isso, né, de se dedicar quase única, exclusivamente. Dizer que eu bebo em serviço. A gente bebe em serviço. A gente tem que degustar, a gente tem que degustar muita coisa, né? Mas assim, o meu intuito maior é exatamente divulgar essa paixão, esse amor e mostrar como o vinho é uma bebida diferente, que não é para a gente beber para ficar bêbado. Claro que na brisa todo mundo fica um pouquinho, né? Mas até é bom, mas assim, é uma bebida muito diferenciada, sabe? Ela tem, como eu sou psicóloga, e é incrível como a psicologia no mundo do vinho foi bom para mim, porque eu acabei juntando algumas coisas que, se lá no início, quando eu comecei a estudar e a conhecer vinho, dissesse que tem muito a ver essas duas carreiras, né, de psicólogo e de sommelier, eu ia achar que a pessoa estava delirando. Mas hoje, na prática, eu vejo como isso é verdadeiro, sabe? Porque o vinho é técnica, é observação, mas é, sobretudo, emoção. A gente sempre procura aquele vinho que te traz alguma coisa além do físico. É aquele vinho que te deixa melhor, que dá um prazer, sabe?
e que torna o teu dia, de repente, um pouco mais prazeroso, que tu dá aquela relaxada, tipo, hoje meu dia foi cansativo, eu sempre faço isso, né? Hoje meu dia foi cansativo, agora eu cheguei em casa, mas agora eu vou abrir um espumante. Isso é uma ótima desculpa, né? Todos os dias serem cansativos para poder abrir boa garrafa de vinho. É uma ótima desculpa, porque eu trabalho bastante, mas então é nesse sentido aí. Lombardo, eu sou de uma época no Rio Grande do Sul, onde se falava que o vinho gaúcho era o melhor vinho do Brasil, etc, etc. De repente, Santa Catarina hoje está se sobressaindo maravilhosamente bem. E você descreveu que o Brasil está produzindo vinho. Não é o Sul, Brasil. Até no Cerrado, né, estão produzindo vinho. Sim, Daí, e belos vinhos. E bons vinhos, né? Bons vinhos. Daí eu queria lhe perguntar, qual é a situação de Santa Catarina no contexto de produção? Já me disseram o seguinte, que Santa Catarina é muito boa em espumante, mas já me falaram que o Rio Grande do Sul está saindo bem também. Agora, Santa Catarina, no vinho de altitude, ela está dando de 10 a 0. Qual é o nosso ranking? Vou dar uma contextualizada. O Rio Grande do Sul ainda é o principal produtor de vinho. 90% da produção nacional sai do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul sempre foi Serra Gaúcha, mas, coisa de uns 15 anos para cá, começou a explorar outros terroirs. Até na fronteira, Livramento. Exatamente. Ali na Campanha, na Serra do Sudeste, você tem hoje uma diferenciação de estilos de vinhos dentro do próprio Rio Grande do Sul. Então, durante muito tempo, a uva foi Cabernet Sauvignon. Hoje você ouve falar pouco da Cabernet Sauvignon. O Brasil está descobrindo outras uvas. As italianas, Sangiovese, Montepulciano, né? Está tomando as portuguesas, Touriga Nacional. O Brasil está ampliando esse leque. E ampliando tanto nas uvas, no conceito dos vinhos, como nos terroirs. Então, assim, hoje, aquilo que você falou de Goiás. Goiás faz um Syrah maravilhoso. Clima seco, Syrah. Pega o Vale de São Francisco, tem uva todo mês. Uva o ano inteiro. Não existe isso em nenhum outro lugar do mundo. Porque eles dividem uma gleba, vamos pôr em 12 parcelas, não tem inverno, corta a água, simula o inverno, né, e ele colhe em seguida, 2 safras por ano em cada vinhedo. Então, corta a água em janeiro, numa, em fevereiro, outra, em março, outra, você tem uva o ano inteiro. Ali, agora, em Minas Gerais, você tem agora em Minas, ali na Serra da Mantiqueira, descobriu-se a dupla vinho de inverno. Não existe isso em lugar nenhum. O que acontece? Eles podam a videira no verão e vão colher no inverno, lá que os invernos são mornos, né? Você tem um outono morno, um inverno, e você tem uma plena maturação da uva. Esses vinhos estão impressionando também, né? E a Syrah é uma uva que está se dando muito bem. Então você começa a ver as potencialidades de cada região para o Syrah. Altitude de Santa Catarina. Altitude corrige a longitude, né? Essa é uma conversa que se tem muito tempo. Então a altitude ela propicia um amadurecimento lento, né, da uva, que foge ao tempo mais chuvoso. Nós temos um período muito chuvoso de janeiro a março. Nesse ponto, a uva não amadurece direito. Você tem problemas de muito pimentão na Cabernet Sauvignon, né? A altitude corrigiu isso. Você vai colher uva em abril e maio. Você começa a colher em março. Ou seja, então você tem uma uva mais sã, você tem uma uva que gera um vinho mais pleno, mais estruturado. Agora, toda a uva, não. Está se encontrando ainda as castas que estão se adaptando a essa altitude. Então, por exemplo, Santa Catarina hoje tem um Sauvignon Blanc reconhecido como um dos melhores do Brasil. É a uva emblemática branca das altitudes de Santa Catarina, Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc catarinense é muito bom. É muito bom. Nas tintas, está se descobrindo agora. Pensou-se que era Cabernet Sauvignon. Começou-se a plantar. 51% dos vinhedos da altitude já foram de Cabernet Sauvignon. Hoje estão mais ou menos em 30%. Está havendo uma conversão para outras uvas. Então, estão entrando as italianas, Sangiovese, Montepulciano, que se deu muito bem a Montepulciano, né? Você tem ali um pouco de Touriga, você tem a Malbec entrando ali agora. Então, começa a haver, descobrindo o que vai ser. Os tintos ainda estão meio incertos, né? Mas você sabe, por exemplo, os tintos de corte são muito bons. Por quê? Porque você trabalha, por exemplo, pega um pouco da estrutura da Cabernet, pega um pouco da maciez da Merlot. Já se falou que a Merlot seria a principal uva lá de cima, mas isso não se confirmou. Então você tem muitos vinhos de corte nos tintos. Os rosés, muitos rosés de Santa Catarina, são bastante festejados. Está fazendo um rosé muito bom,
se definindo. Espumante também. O espumante está crescendo, porque aqui se criou um estilo de espumante. Espumante Cabernet Sauvignon e Merlot. Isso existe basicamente aqui. Você tem alguns lugares que talvez possa colocar um pouquinho de Cabernet para dar um pouquinho, mas geralmente espumante é Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier, você tem Riesling, você usa as uvas brancas. Aqui começou-se a fazer espumante branco de uva tinta. Esse é um estilo que se criou nas altitudes de Santa Catarina. No começo eram muito vegetais, muito pesados, hoje deram leveza a ele, conseguiram evoluir. Então nós temos uma construção dessa vitivinicultura de altitudes, um encaminhamento, uma definição, né, para o que tem. Mas sabe, Sauvignon Blanc é imbatível, os rosés estão crescendo muito em qualidade e os tintos estão caminhando para alternativas que até então não se pensava. Né, eu quero comer e quero acertar o vinho. Daí eu estou tentando levar para as pessoas um pouco do conhecimento de vocês, principalmente o seu também, como é que eu não vou errar. Eu lembro que quando vocês fazem umas apresentações, botam o vinho, eu ficava numa frustração, porque olha o cheiro de não sei o quê, de frutas vermelhas, e eu não sentia cheiro nenhum. Eu ficava enlouquecido. Falei, puta, eu não entendo nada de vinho mesmo. Como é que é essa história? Por exemplo, tinto tem que comer com carne, branco tem que comer com peixe. Não é isso? É isso, mas não é bem isso. Porque essa premissa de que brancos para carnes, para frutos do mar e tintos para carne vermelha é uma regra geral demais que se eu usar para tudo não vai dar certo, né? Mas é mais ou menos por aí. É porque o que define, na verdade, o corpo do vinho não é só a cor. Tem vinhos brancos que são mais encorpados do que alguns vinhos tintos. Se for um vinho de longa guarda, se for um vinho que tem condição de amadurecer, de ganhar volume, corpo. Então, não é a cor do vinho. Por isso que... Aquele então, branco tem uma coisa assim, mais escuro, não é que ele está estragado. Não, o vinho acontece assim, ó. O vinho tinto, na evolução dele, ele vai clareando. Ele vai ficando... aquele tinto mais forte vai clareando, vai ganhando transparência, chega a ser, quando tem vinhos tintos muito longevos, eles chegam até uma cor quase âmbar, assim. Tá? E o vinho branco, ele vai escurecendo. Isso não então, significa que estão ficando ruins. Não, tem vinhos... Claro, ele não vai chegar a uma cor de vinho tinto, mas o vinho branco, tem vinhos brancos que chegam num amarelo bem forte, assim. E até um pouquinho casca de laranja, levemente. Porque são vinhos que têm, mas é claro que não é qualquer vinho que tem condição de envelhecer. A gente fala envelhecer porque o envelhecimento é na garrafa, né? O vinho amadurece na barrica e envelhece na garrafa. E quando a gente fala esse vinho é um vinho velho, as pessoas já têm uma conotação negativa muito grande, né? Porque no Brasil a velhice ela é vista como uma coisa muito negativa, né? Que eu estou me sentindo engarrafado. Eu sabia que você ia falar isso. Mas Então, o Paulo tira a gente do... Bom, mas então, assim, os vinhos mais jovens, eles são para ser bebidos, os vinhos de entrada são para ser bebidos jovens. Então, eles vão pedir comidas mais leves. E o branco a gente guarda menos do que o tinto, né? Sim, a grande maioria das vezes sim, porque o branco vai ter menos estrutura para envelhecer. O tinto tem um elemento, que é o tanino, que o branco não tem. Mas o vinho tem que ter... O tanino conserva mais o vinho. Também, mas não é só. O álcool, a acidez, o tanino, são vários componentes que juntos vão dar condição para esse vinho ter condição de guarda, mas também o produtor, a localização, a forma de vinificação, são muitos elementos, muitas características de um vinho que vão dar a ele poder ou não de envelhecer. Eu já tomei brancos com 20 anos. Eu participei uma vez em Portugal, no norte de Portugal, de uma degustação de alvarinhos velhos. Então, o mais novo tinha 9 anos, o mais velho tinha 18. Impressionante, capacidade de evolução. Mas é saber guardar também, né? É saber guardar, Super. No caso do branco, a acidez é importantíssima.
A acidez é importantíssimo. E, no caso do branco, o teor alcoólico também ajuda nesse investimento. Como disse a Néia, ele não tem taninos. Então, você tem esses dois pilares que dão sustentação. Claro, aí vem também o terroir, tipo de solo, o tipo de manejo do vinhedo, o tipo de vinificação, né? Então, tudo isso vai influenciar, né? Uma vez eu tive na Cave Messias, falando de Portugal, falar também de Portugal, eu provei um espumante de 1943. Nunca tinha provado um espumante tão velho. Provei um Porto já de 150 anos. Fantástico. Inteiro. Mas eu te provei um espumante... Tá botando água na boca da gente. Um espumante de 1943, o cara tirou o espumante assim, tinha uma pilha de telha de aranha em cima. Ele foi arrancando as telhas de aranha escuras assim, e ele tirou a garrafa. Cara, o que acontece? O espumante, quando envelhece, ele perde o gás. Ele vai virando um vinho branco. Mas a acidez estava plena. Ele estava amarelinho, como estava dizendo a Néia, da oxidação da cor, mas a acidez estava plena. Ele estava vivo. Estava mais fraquinho, né? Não estava aquela potência de um espumante, mas estava vivo. E quem toma vinho um dia vai chegar perto desse respeito e carinho que vocês têm, que eu vi agora na descrição do Lombardo. Ai, meu Deus, está terminando. Sério? Está terminando. As pessoas, com o tempo, as pessoas vão adquirindo isso, né? Sim, com o que conhecimento, é bom, dura pouco, o conhecimento e o contato com o vinho, com certeza a pessoa vai desenvolver essa paixão. Eu não tenho dúvida disso. Eu não conheço ninguém que tenha se envolvido com vinho que não tenha se apaixonado, né, João? Olha, eu queria agradecer de coração a presença de vocês. Eu também agradeço. Eu fico triste que acabou tão rápido. Olha que esse programa acabou rápido, hein? Esse foi rápido mesmo. Foi 1 hora? 40 minutos. Voou. 40 minutos que voou. Pessoal, precisamos... obrigado por vocês estarem conosco aqui. Eu já sei que tem muita gente abrindo uma garrafinha de vinho agora, sabe? Eu prometo que eu vou fazer a parte 2 com eles. Eu vou ajustar a agenda deles para a gente fazer a parte 2. E obrigado de coração pela presença de vocês. Pelo convite. Que agradeço. Obrigado. Terça-feira que vem eu estou de volta com mais um Conexão ND. Beijo.